Nosso assunto agora, a Argentina. Javier Milei toma posse domingo com um grande desafio e também uma grande expectativa para as mudanças que ele prometeu na campanha. Sobre essas perspectivas para esse governo, as relações com o Brasil, os principais parceiros internacionais, a gente conversa agora com o professor doutor Danilo Porfírio de Castro Vieira, de Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília e também no IDP. Muito bom receber o senhor sempre por aqui. Professor, boa noite, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Tiago, estou à sua disposição. Professor, o senhor acredita que nesse primeiro ano de governo ou de mandato de Javier Milei, ele deve se fechar para tentar corrigir os problemas internos, tanto é que já há uma perspectiva dele divulgar um pacote fiscal com corte de gastos, alta de impostos e também privatização, ou fazer as duas coisas, cuidar internamente, mas também manter as relações bilaterais com o Brasil e também com outros países, o Mercosul, que a gente está falando muito aqui, professor? O primeiro ano do presidente Javier Milei, Tiago, será um ano de prova, ele vai enfrentar internamente uma situação política e, acima de tudo, econômica muito grave na Argentina. Estamos testemunhando aí uma hiperinflação, um surto inflacionário galopante, também um aumento dos índices de pobreza. E, ao mesmo tempo, nós vamos ver Javier Milei tratando sobre as questões das políticas assistenciais, não é? Nós vamos ver também como a mentalidade liberal do Javier Milei adequará a sua proposta política a uma cadeia de intervenções assistenciais do Estado dentro da sociedade argentina, que, por sinal, sofrem problemas de ineficiência. Eu não posso recorrer a assistencialismo se eu não tenho de onde tirar os recursos. E a crise econômica é grave na região. E, para falar de recursos, né, Tiago, eu tenho que falar das relações externas. Nós temos que lembrar que a Argentina depende economicamente de um mercado vinculado basicamente na China, no Brasil e nos Estados Unidos. E quando eu falo do Brasil, eu estou falando propriamente das relações comerciais exportadoras com o Mercosul. Então, eu acredito que o Milei, inclusive, me parece que ele já deu alguns sinais, mandando a ministra, né, agora a futura ministra de Relações Exteriores, que ele indicou para o Brasil, e como também nós vamos perceber um convite formal para que o presidente Lula fosse à posse, o que me parece houve uma negativa, que o que a Argentina vai ter que acomodar, pois a situação econômica é sensível e interdependente com as demandas e necessidades do Brasil e com o Mercosul. Então, o grande desafio dele é conciliar projetos, retórica, com a realpolitik. Sim. Professor, sobre a relação do Mercosul com a União Europeia, nessa semana a gente teve muita informação em relação a isso, o posicionamento do presidente da França, e o senhor acha que, obviamente, esse acordo não sairia antes da posse, como se aventou a possibilidade, porque tem que combinar com os integrantes da União Europeia. O senhor acha que a postura de Javier Milei em relação ao Mercosul deve ser qual, professor? Vai ser uma postura de independência, vai ser uma postura de crítica ao modelo vigente, mas, entretanto, essa retórica de afastamento, ruptura, não existirá. Volto a insistir, a Argentina tem grandes interesses econômicos quando falamos do Mercosul. O Brasil é um dos principais mercados consumidores dos produtos argentinos, como também exportador, principalmente produtos industrializados, para a Argentina. Então, eu não vejo situações de distanciamento ou distensão. Sobre a questão que você disse, Tiago, do Mercosul e da União Europeia, esse tratado
não tinha expectativa de ser assinado agora e nem vejo expectativa para ser assinado no futuro. Porque o grande problema deste acordo entre o Mercosul e a União Europeia está no mercado de commodities vegetais. Eu estou falando o quê? Da agricultura, principalmente da agricultura francesa. Não é à toa que o presidente Macron foi o principal, aí, vamos dizer, expoente da negativa, ou da continuidade, ou da conclusão desse acordo. A França é um dos países, dentre os países da União Europeia, mais protecionista, principalmente numa área que ela é extremamente forte, mas extremamente onerosa, que é o mercado agrícola da França. Então, essa situação do acordo com a União Europeia não tem vistas de solução, de conclusão, nem a curto, nem a médio prazo. Ainda nós vamos ter que esperar muito, se acontecer. Professor, queria te fazer uma pergunta. O senhor falou da não ida de Lula à posse, mas enquanto isso a gente acompanha uma grande comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Politicamente, isso tem algum impacto em relação à Argentina? Porque, obviamente, que o presidente, se quiser falar com o Brasil, tem que falar com o governo que está no poder. Enfim, de que maneira isso pode ser entendido politicamente, professor? Pode até ser tratado como uma provocação, um sutil alfinetar. Entretanto, volto a insistir, as relações entre o Brasil e a Argentina são mais profundas do que os governos. Vejamos que nós tivemos um governo Bolsonaro, né, convivendo com, outrora, né, um governo peronista recentemente. Algumas críticas, algumas discussões, alguns tensionamentos retóricos aconteceram, mas a dinâmica econômica, a dinâmica institucional entre os dois países se mantiveram. O que o Milei quer mostrar é que ele tem alinhamento ideológico, é que ele tem convicções ideológicas próximas ao quê? Ao ex-presidente ou ao governo do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Inclusive falo, o presidente Jair Bolsonaro, ele não é propriamente um liberal como o Milei é. O Milei, inclusive, estranhamente fala de um liberalismo anárquico, o que seria contraditório à sua própria situação política hoje, porque liberalismo anárquico é negar o Estado, coisa que isso não procede. Mas o Bolsonaro, ele tem uma visão que flerta com um liberalismo econômico. Entretanto, ele tem uma visão, inclusive em função do seu histórico positivista, militar, de o quê? De uma importância do Estado na vida do cidadão. O Milei já quer o quê? Trabalhar com um liberalismo mais libertário. Entretanto, para não ficar enfadonho, o modus operandi político dos dois é muito parecido. Uma linguagem que não é uma linguagem protocolar, uma linguagem que se volta para o público, uma ideia de uma personalidade que não é da velha política, mesmo estando já na velha política, é o quê? É uma pessoa que vem mostrar uma nova forma de interação com a sociedade. A gente chama isso de demotismo, uma linguagem mais próxima do povo, sem protocolo, sem o rito do poder, o que mostra aquilo que nós chamamos hoje de neopopulismo. Não é um populismo onde eu tenho um pai, um grande líder, mas o líder agora é alguém que quer ser identificado com o homem comum, a começar pela retórica. Então, Bolsonaro e o Milei têm esses pontos em comum, né, no sentido de ter uma retórica antissistêmica com a velha política. É marcar posição ideológica. Sim, o senhor fala na retórica, professor, mas desde que ele ganhou a eleição, ele vem moderando um pouco o discurso, ele percebe que precisa moderar para conseguir governar, é isso? Da mesma forma que o Bolsonaro teve que modular aqui no governo dele, não é verdade? Em momentos houve uma composição, porque estamos num regime democrático. O presidente não é sua majestade, um monarca por tempo determinado. Ele convive com dois outros poderes.
nas ações políticas, eu tenho que compor com o legislativo. Inclusive, uma das coisas que o Milei vai ter que enfrentar agora é a questão do quê? Da falta de maioria no Congresso argentino. Então, ele vai ter que compor, e para isso ele vai ter que modular, atenuar. Mas a linguagem com o povo é uma linguagem sempre o quê? Próxima do povo, informal, até mesmo hora ou outra o quê? Fanfarrônica, caricata, mas no intuito de seduzir a população. Mas eu tenho que, em vias práticas, lidar com uma elite institucional, com estruturas partidárias tradicionais, com o Congresso e com o Poder Judiciário, como o presidente Jair Messias Bolsonaro teve que ora compor, ora enfrentar aqui no Brasil, não é? E, professor, mais uma questão. Se ele recuar em algumas promessas que ele fez na campanha, como fechar o Banco Central, ele conseguirá um apoio melhor no Congresso? Ou seja, como o senhor disse, ele está em desvantagem no Congresso Nacional, mas ele pode tentar fazer um convencimento de que maneira para o Congresso apoiar matérias importantes? Algumas promessas, né? Algumas, vamos dizer, alguns compromissos retóricos para as forças institucionais precisam ser revistas, entre eles o Banco Central, né? A extinção do Banco Central. Eu não vejo na prática, Tiago, ele o quê? Extinguindo o Banco Central. Ele vai ter que dar algumas respostas. Como eu vou tratar políticas monetárias, políticas financeiras, políticas de juros, de forma não política, de forma técnica? Porque o Banco Central, enquanto uma estrutura autárquica, quer nos mostrar que as ações econômicas em vias monetárias ou financeiras, elas têm uma pauta técnica e não política. Então, o Milei vai ter que dar essa resposta. E é por isso que eu não vejo a extinção do Banco Central. Outra questão, ele tem que deixar muito claro a política de dolarização. A Argentina, por mais de uma vez, tentou implementar a política de dolarização da sua economia. Num primeiro momento, houve uma euforia e, posteriormente, nós vamos ver o quê? Um desastre. Então, eu quero saber qual é esse novo modelo, e isso tem que ser apresentado para o parlamento local, e esse parlamento tem que ser convencido. Então, essas modulações é que eu acho, vamos dizer que agora o Milei está sofrendo o seu choque de realidade. Ele está enfrentando a realpolitik. Ele sai da esfera retórica e vai agora para a ação, para o pragmatismo. Professor de Relações... O problema, Tiago, só para terminar, claro, por favor. O problema, Tiago, é também para o eleitorado. Até onde essa modulação não será vista como traição. Sim. Professor Danilo Porfírio de Castro Vieira, de Relações Internacionais, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, pelas análises aqui na Jovem Pan. Um bom fim de semana, um abraço. Um abraço, até mais.